Um conhecimento gerado em ecovilas de diversos lugares do mundo se transforma numa nova maneira de viver no planeta. Educação Gaia é o tema da Universidade que está começando agora. Hoje, no Solar da Imperatriz, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Um outro mundo é possível, e não só na teoria, na prática também. E essa prática já vem acontecendo. Para começar a entender a educação Gaia, acho que é interessante a gente contar para as pessoas o que são as ecovilas. Ecovilas, na verdade, são iniciativas comunitárias que têm um propósito, um comprometimento com a sustentabilidade. Elas vêm ocorrendo já algumas décadas e ao redor do mundo, especialmente na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, agora chegando no Brasil, mas com uma pegada comunitária, uma iniciativa comunitária comprometida com a sustentabilidade em vários níveis, não só na sustentabilidade ecológica, como a gente costuma associar, mas com um design social e um outro tipo de economia, com novas visões de mundo. Mas, sem dúvida, a palavra sustentabilidade é central quando a gente está falando de educação Gaia, né? Acho que sustentabilidade, o Gaia é a possibilidade de trazer a palavra sustentabilidade para todos os aspectos da vida. Então, sustentabilidade não só ecológica, sustentabilidade dos seres, sustentabilidade das relações, sustentabilidade da educação, sustentabilidade, enfim, sustentabilidade quase como integridade, né? Por isso Gaia. E tem uma coisa interessante quando a gente pensa no currículo da educação Gaia, que é a questão da circularidade, né? Como é que a gente pode pensar essa forma e esse currículo pensando em movimento, em vida? O Gaia Education, né? Ele acontece sempre, a forma como eu vivi foi sempre em círculo, e isso possibilitou a horizontalidade das relações. Então, tudo que acontece ali acontece de forma circular, de forma que eu percebo que eu estou junto com pessoas, não tem ninguém atrás de mim, ninguém na minha frente, ninguém acima nem abaixo, mas está todo mundo junto. E isso despertou para mim um senso de comunidade muito forte, que foi o que depois me fez levar adiante assim, na minha vida. Essa possibilidade de estarmos sempre em círculo e resgatar uma coisa que parecia que é nova, mas na verdade é muito antiga, né? É ancestral, né? É isso. E a gente pensa também, por exemplo, na sustentabilidade social. A gente está aí vivendo um momento político que está insustentável, né? Assim, está ficando claro que as nossas instituições não estão dando conta de cuidar das pessoas, elas estão doendo, elas vão para a rua com todo tipo de pauta, né? E a gente não consegue nem conversar direito sobre isso, porque o outro já é automaticamente um outro tão outro que eu não consigo chegar nele, né? E aí, como é que seria a gente tentar construir uma sociedade, né, assim, construir uma vivência uns com os outros, que a gente pudesse realmente dialogar a partir das nossas semelhanças e diferenças? E aí o currículo tenta se debruçar, dando tecnologias, dando técnicas e também dando muita sensibilização e muita conscientização da importância desse encontro com outros seres humanos para a gente cuidar dos assuntos que são nossos. Então vamos ao currículo. Falamos aqui em 4 dimensões: social, ecológica, econômica e cultural, que também pode ser chamada de visão de mundo. Na social, existem termos ou módulos, eu não saberia como chamar, como, por exemplo, construindo comunidade, abraçando diversidade. Como é que a gente pode explicar um pouco melhor isso? Eu acho que todo o currículo do Gaia, no seu aspecto social, é orientado para esses 3 conceitos fundamentais, que é o que você estava falando, de sustentabilidade, que está ali subjacente a tudo. A gente tem 2 conceitos importantes, que são a comunidade como modo de vida e a diversidade. E a diversidade como princípio, no sentido de considerar que
é o conjunto de diferentes visões integradas é que vão dar estabilidade, vão dar resiliência para uma determinada estrutura social. Então, o currículo criando comunidade é nesse sentido. A gente vê que o outro pensando diferente, ele na verdade, ele nos apoia a evoluir. Então, assim, a oposição, ela é essencial. E o oponente não é um inimigo, o oponente é esse elemento que nos traz novas compreensões e avanço evolutivo, vamos chamar assim. E novas compreensões é interessante, né? Porque é cada vez mais difícil as pessoas entenderem a diversidade como uma coisa bacana, quando ela é a grande riqueza. Entender ela como algo que nos eleva é muito interessante. Você percebe isso durante a Educação Gaia, que alguns conceitos que a gente já tem na cabeça vão se transformando radicalmente? Eu acho que eu brincava muito durante o Gaia que eu acho que o maior aprendizado era entender que tudo dependia do campo que tinha sido criado para que aquelas pessoas florescessem. Então, para mim, o módulo social é o grande módulo do Gaia. É quando eles criam entre aquelas 80 pessoas, assim, quase que magicamente um campo de confiança, um campo de diálogo, um campo de colaboração, um campo de aprendizado, um campo de... É um aprendizado de entrar aqui, cruzar aquelas portas com outra disposição no mundo, e aí aqui dentro aquilo acontece de outra forma. É por isso que o Gaia é tão mágico, é na reunião dessas, é na criação dessa comunidade. É quando aquelas 80 pessoas se vinculam, aí aquilo vira o que é. Existe uma outra palavra também que é muito usada, que é a palavra transição. Que transições são essas, né? Como é que a gente pode entender a transição quando a gente pensa no mundo do jeito que ele está? Eu acho que a transição é algo que acontece dentro, entre e do todo, né? Assim, a gente está mudando o tempo todo. No caso, eu acho que a transição que o Gaia quer apoiar é alguma coisa na direção que apoie mais a vida, né? Assim, em todos os seus sentidos, não só a vida que a gente compartilha uns com os outros, mas também a vida que a gente compartilha com o planeta, né? E todos nós, né, estamos preocupados com isso, né? A gente está ouvindo manchetes no jornal que o mundo pode acabar logo, né? Que meu filho pode não ter a opção de ter filhos. Então, a gente está preocupado com mudar a maneira como a gente vive, a gente não sabe muito bem que direção é essa. A gente ainda não descobriu, estamos aprendendo juntos, e essa criatividade só se dá quando a gente admite que a gente não tem as respostas e que a gente tem que encontrá-las junto. Então, no próximo bloco, há outras dimensões também, dimensão econômica, dimensão ecológica, visões de mundo no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já. A Unidiversidade está de volta no Solar da Imperatriz, no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, falando sobre educação Gaia, falando sobre sustentabilidade, falando sobre fala. Como é que a gente pode pensar a fala dentro desse pensamento todo que muda os nossos conceitos e faz a gente entender que a gente faz parte de uma coisa bem maior? Tem a ver com quanto de energia e a partir de qual lugar a gente traz a nossa fala para o mundo. Então, por exemplo, quando a gente faz as práticas circulares dentro do Gaia, e independente do módulo em que a gente esteja, independente da prática que a gente faz, a gente sempre, no final, se reúne e integra as experiências e se reencontra dentro de um espaço circular onde a gente tem um bastão da fala. E o bastão da fala, ele ressignifica a nossa forma de se colocar no mundo, porque ele tem uma proposta de que a gente fale a partir do nosso coração aquilo que está vivo, aquilo que é presente, aquilo que é único e genuíno, que só existe para mim, mas que, na verdade, me conecta com todo mundo de tão profundo que é. Então, se em vez de dar as minhas opiniões mentais sobre algo que eu vivi num dia, eu trago do fundo do meu coração como eu me sinto, aquilo, no final das contas, de tão fundo que acaba ressoando para outras pessoas que estão junto. E, pessoalmente, imagino que para outras pessoas, isso trouxe para mim um empoderamento em relação a como eu me coloco no mundo, o que eu expresso para o mundo. E a importância que tem o que a gente fala, né? Sim. Que a gente pode transformar coisas tanto para melhor quanto para pior. Isso é responsabilidade de cada um. Sim, exatamente. A autorresponsabilidade diante da fala, para mim, tem a ver com
eu primeiro conversar comigo mesmo e saber quem eu sou, para depois poder colocar para o mundo aquilo que é verdadeiro. Porque se eu colocar uma coisa que já foi falada sempre, assim, é como se a gente só repetisse mais do mesmo no mundo. E estar presente com a sua fala e poder se colocar a partir do que você está sentindo agora, ou do que eu estou sentindo agora, é trazer algo novo. E assim é que a gente contribui para transformar e fazer alguma coisa diferente, né? É interessante que eu começo a perceber que a gente tem muita teoria na educação Gaia, mas tem muita prática, vivência, experiência. É disso que se trata o tempo inteiro, pensando teoricamente, agindo praticamente? Isso. Acho a dimensão vivencial do curso muito significativa. A gente tem também o Gaia Education em um modelo à distância, que chama GEDS. Ele é, por natureza, condensa mais a experiência teórica e aprofunda mais. Eu acredito até que no curso Gaia Education vivencial, presencial, em algum momento a teoria ela fica menos amarrada, até porque o propósito da experiência ele é muito valioso na pedagogia. Experiência, a gente já entra na questão da dimensão ecológica. Há, por exemplo, um conceito chamado bioconstrução. Como é que a gente pode entender o que é bioconstrução? Eu não sou uma especialista em bioconstrução, na verdade isso é mais um campo de investigação que o meu marido está empreendendo, mas eu tenho a impressão de que é resgatar uma maneira ancestral, como a gente construía coisas, né, e que é mais conectada com o fluxo da Terra, né, que fecha ciclos, que não agride tanto ao fazer a intervenção arquitetônica, a intervenção de engenharia, o meio ambiente, o que busca um diálogo com a natureza para que sejam sistemas que se apoiem, né? Então, por exemplo, é algo diferente da gente cobrir tudo de asfalto para fazer poça, preencher de mosquito e da zika, né? Assim, porque isso é feedback do ambiente dizendo, olha, o que quer que seja o que cuida da vida de vocês nessa maneira de ocupar o espaço não está legal, não está cuidando da vida em vocês. E pensar, junto com isso, quais seriam as soluções, né? Aproveitar as experiências de tanta gente que está fazendo isso já. Mas, basicamente, é um conhecimento que é ancestral. Os egípcios construíram pirâmides, né? Assim, com bioconstrução, né? E nessas mudanças, a gente também pode entender também uma outra maneira de se alimentar? Cruzar a soleira desta porta da sustentabilidade é cruzar uma soleira de uma porta que vai te levar a muitas outras portas. Então, desde como o lixo da sua casa funciona, quando você entende que uma percentagem absurda do lixo da cidade do Rio de Janeiro você acha que está reciclando, mas ele não está sendo reciclado, você fala, bom, o que eu posso fazer dentro da minha casa com a minha percentagem do meu lixo? A alimentação é uma dessas. Assim, quando a gente entende, e aí no módulo ecológico do Gaia, a gente passa por essas informações, assim, de onde vêm as comidas que a gente encontra no supermercado? Quem são os produtores? Que tipo de economia a gente quer fortalecer com o nosso poder de consumo? Que tipo de mudança eu posso fazer escolhendo a marca que eu vou comprar? Que tipo de marca já está vinculada às coisas que eu acredito? Porque existem. A gente só não sabe que existem e ainda não sabe que o nosso o tal do poder aquisitivo, pode ser um modo de transformação. A gente só precisa entender onde a gente vai investir a nossa energia. Dinheiro é recurso, é energia. Onde a gente vai colocar ele. E voltar a uma compreensão tão simples, tão básica, tão anterior e que muitas vezes no dia a dia a gente perde, que a gente faz parte disso tudo, né? Que a gente é da Terra, que a gente é do planeta e que a gente vive do planeta, né? Exatamente. Enquanto, enfim, juntando isso com o que estava sendo falado antes sobre a fala, me veio a importância da escuta, né? Como que fazer parte tem um dar e receber. Não é nem só dar e nem só receber. Então, puxando para esse tema assim da fala, me veio como que a gente consegue construir e perceber, na verdade, essa diversidade que existe na nossa comunidade, a diversidade que já existe entre nós, sem a gente precisar consumir tantas outras coisas ou produzir tantas coisas novas, simplesmente ao escutar e ao se conectar com aquilo que já existe entre nós e que faz com que a gente se sinta assim, pertencido a algo que é igual para todo mundo, de alguma forma, mesmo que tenha uma diversidade dentro. Tipo, todo mundo pertence ao mesmo organismo da Terra e está todo mundo aprendendo a viver aqui nesse mesmo tempo. Então, de dentro dessa diversidade de formas como cada um vive os mesmos desafios, como que a gente pode se ajudar ao se escutar e ao ser mais consciente com as nossas escolhas para que a gente possa
criar soluções que são novas, que servem, né, para todos nós, assim. E a gente vai aprendendo ao longo da vida que para um ganhar, outro tem que perder. Na educação Gaia não é assim, né? A gente, no módulo econômico, desenvolve um conjunto de percepções que nos ajudam a chegar num modelo de desenvolvimento econômico baseado em ganha-ganha. Ganha-ganha no sentido de que assim, é o princípio fundamental de interdependência, no sentido de eu estar aqui me beneficiando. Na medida em que eu vou me beneficiando, a minha comunidade toda também se beneficia. É como um jogo de tênis e o jogo de frescobol, já dizia Rubem Alves, né? Tem uma metáfora linda, né? A gente sair do jogo de tênis para jogar frescobol, onde que ambos... Eu preciso que você me retorne a bola, né? Eu não quero que a bola caia no chão do seu lado. Exatamente. Então, no próximo bloco, visões de mundo. Com tudo que a gente já viu até agora, como muda a sua visão de mundo, como muda a visão do mundo de quem entra em contato com a educação Gaia. No próximo bloco, não sai daí, mas antes, se liga nessa dica. Para saber mais sobre o tema, entre no site da Ecovila Terra Una, www.terrauna.org.br. O Unidiversidade está de volta no Solar da Imperatriz, no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, falando sobre educação Gaia, falando sobre uma série de transformações, transições necessárias para um mundo mais sustentável, para a compreensão de que fazemos parte dessa história, dessa terra. E isso, não necessariamente a gente precisa estar numa ecovila para botar em prática, né? Essa é uma das grandes questões da educação Gaia, trazer esses conceitos para cá, para as grandes cidades? O Gaia nasce da vontade de algumas pessoas que estavam prototipando soluções de sustentabilidade dentro de ecovilas espalhadas pelo mundo, se uniram e disseram, a gente tem um conhecimento que quem está nas cidades não tem. Então, vamos consolidar um currículo para passar esse conhecimento para frente. Mas o que eu acho mais legal do Gaia nas cidades, do Gaia Education, que acontece em várias cidades do mundo, 30 cidades do mundo, é que o discurso não é vamos todos para a ecovila. O discurso não é as cidades são o inferno e a ecovila o paraíso. O discurso é não adianta ir todo mundo para a ecovila, não adianta achar que as cidades não são o modelo que vão sustentar grande parte das pessoas que precisam de moradia no mundo. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa prototipar conhecimento em escala pequena, é o que a gente está fazendo nas ecovilas, e a gente precisa de vocês para passar esse conhecimento para frente, adaptando às cidades. É lindo. Mas é difícil ao mesmo tempo também, não só lindo, né? Porque a gente está tão formatado de outra forma que quando esses conhecimentos chegam, às vezes dá uma certa dificuldade. Como é que é isso, lidar com essa dificuldade, não só consigo, mas também com o outro? Eu acho que durante o processo do Gaia, é um processo que tem uns 4 meses, né? A gente também tem a oportunidade de experienciar essas diferenças no aquário, porque uma das partes vivenciais do curso é o trabalho nas vilas. A gente escolhe certas iniciativas ligadas à sustentabilidade que brotam do grupo, né? Se divide em grupos menores e a gente observa, diagnostica, pensa quais são as soluções para ali e, no módulo que eu fiz, já implementávamos ações e intervenções nessas comunidades, apoiando projetos com aquilo que a gente aprendia. Então, isso já dava, assim, um andador. Mas quando você vai para a vida, né, você encontra com seu vizinho, que não está muito preocupado com isso, você encontra com seu chefe, que acha que tem que imprimir relatório de 300 páginas, é um trabalho de formiguinha, principalmente porque quando você fala para as pessoas sobre sustentabilidade, elas vão ter todas as respostas de como você não está sendo sustentável na sua vida também. Porque a gente se sente desempoderado e aí a gente se defende tentando dizer que o outro também não faz, então não adianta nada eu fazer. Na verdade, a gente olha para isso e não sabe como resolver. E aí, quando a gente cria comunidade, se conecta, nossa criatividade aumenta, né? E isso favorece mais o aparecimento de soluções concretas. Para mim e para o Fábio, isso significou concretamente que depois do Gaia a gente fez um teto verde na nossa casa, a gente fez um canteiro bioconstruído, nós fizemos alguns encontros para partilhar coisas que a gente tinha aprendido, a gente apoiou certos conhecimentos a virem para o Rio, participando de grupos de trabalho para que eles acontecessem, também apoiamos outros eventos. O Fábio começou
começou a aprender bambu, ele está fazendo o quarto do nosso filho em bambu. Então, tudo isso mudou para a gente e continua mudando sempre, né? Porque o tempo todo a gente está se perguntando, e agora, o que a gente pode fazer para estar um pouquinho mais alinhado? O Dominic, que é um dos instrutores do Gaia, ele tem uma fala sobre um espaço de educação que ele abriu agora, e é lindo, ele fala que as soluções estão sempre onde você está. Então, o Gaia incentiva isso, que a gente busca as soluções onde a gente está e busca contribuir para o mundo que a gente quer que exista. E você que já está desde o início nessa história, vendo turmas e mais turmas passarem, como é que você vê essa transformação? Aquelas pessoas que chegam muitas vezes desorientadas ou às vezes já orientadas para o caminho e ao receber toda essa sabedoria, por que não? Essas transformações acontecendo. Eu acho muito interessante que as transformações acontecem subjacente às vidas. Não necessariamente a pessoa vai mudar de emprego, vai mudar de casa, vai mudar de família. As coisas continuam como antes. Mas o que está subjacente às ideias, os valores, as escolhas, essas é que eu sinto que tem que o currículo promove uma transformação nesse caminho, né? No caminho da diversidade, no caminho da comunidade, sustentabilidade. Do ganha-ganha. Ganha-ganha. Fiquei fã do ganha-ganha. E novas visões de mundo, né? Que já dizia o Einstein que se a gente quiser tentar resolver o problema do mundo usando a mesma mentalidade, nós não vamos conseguir. Temos que realmente fazer emergir novas visões. Isso daí, o processo de cada um é muito singular, mas traz essas novas visões para a vida cotidiana. Assim. Toda vez que a gente fala disso, parece que vai ficar todo mundo chato. E eu queria dizer que o último aprendizado do Gaia é que se não é divertido, não é sustentável. O prazer faz parte. É uma delícia, é prazeroso, é alegre, é feliz, é um encontro com um monte de gente. A gente quer mudar o mundo feliz. Você está falando do preconceito e do carimbo que muitas vezes vem se colocando, já diminuiu bastante, felizmente, do eco-chato, né? Do eco-chato, exatamente. Nada disso. Eco-chatos. Estamos falando aqui de prazer e de viver melhor, né? Alegria, conexão, amizade, pertencimento, comunidade, tribo, só coisa boa. Lembrei de uma coisa. Um dos questionamentos que acontece quando a gente está nesse círculo e em várias outras rodas onde o autoconhecimento é o tema central, é assim, tá, a gente está vivendo esse momento juntos, onde está todo mundo se conectando, mas e quando a gente sai daqui? Como a gente vai viver essa conexão interna no mundo lá fora? Ou as pessoas me trouxeram essa expressão assim, no mundo real. E no mundo real, como é que isso acontece? E na hora veio algo que eu acho que vale muito para cá, que é que o mundo real ele é feito daquilo que a gente investe tempo praticando. Então, trazer, assim, na verdade, levar as práticas do Gaia para a minha vida foi a minha forma de tornar isso real. Né? Me tornar facilitadora, por exemplo, de círculos, qualquer que seja o tema dentro dele, construindo comunidade com bastão da fala e com pessoas sendo felizes, foi a minha forma de tornar isso possível, sabe? Então, por isso que para mim o empoderamento é pegar aquilo que você está recebendo e fazer a sua própria receita com aquilo, descobrir como isso pode se adaptar à sua vida, que eu acho que é fundamental. E mais uma coisa que me veio, assim, as pessoas ficam perguntando também, assim, tipo, se você precisa ir para uma ecovila para você viver isso, ou se você pode viver isso, né, dentro da cidade, que tem a ver com você criar esse mundo real dentro da sua rotina, que pode ser dentro da sua casa, com seus amigos. E aí vem essa possibilidade, assim, né, que a gente não sabe se é utópica ou não, mas de que se a gente fizer isso de uma forma mais... se a gente trouxer essas práticas para a nossa vida prática, isso vai deixar de ser um ritual. Na verdade, o Educação Gaia é como um ritual de passagem, né? É um portal que a gente adentra e encontra várias possibilidades de viver de uma forma alternativa àquela que a gente estava vivendo, mas não é uma alternativa a tudo. Na verdade, todas essas alternativas também são coisas que já foram muito praticadas. Então, é basicamente uma questão de escolha, né? Como a gente quer, o que a gente quer viver, como a gente vai trazer isso para a nossa vida e, a partir disso, talvez reduzir a necessidade desses rituais, dessas bolhas
e levar isso para todos os lugares, assim, né? Eu saber que eu estou conectada com a árvore porque eu respiro o ar que ela transforma, eu estou conectada com a terra porque eu como a comida que ela dá para mim. Isso já é a consciência que a gente precisa para cada dia a gente transformar as nossas escolhas e viver a sustentabilidade aqui agora. E chega ao fim mais uma Universidade, um programa do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Se você quiser entrar em contato conosco, nosso endereço eletrônico é canal.fiocruz.br. E eu quero agradecer a Felipe, Gabriela, Vanessa e Aline por mais uma Universidade que vocês fizeram.